Boa noite, meu nome é Jade Gaetan Gerami, eu estou aqui para apresentar o trabalho que eu desenvolvi ao longo do semestre dentro da disciplina Metodologia de Pesquisa em Computação, CE 221, ministrada pelo professor Johnny Cardoso Marques, da Divisão de Ciência de Computação do ITA. Bom, primeiramente eu gostaria de trazer o título da minha proposta de mestrado, que é Método de Validação e Verificação de Requisitos em Sistemas Aeroespaciais Baseados em Modelo. Essa proposta de mestrado foi desenvolvida juntamente com o meu orientador, que é o professor Johnny Cardoso Marques, que também ministra essa disciplina. Eu gostaria de, primeiramente, trazer alguns conceitos que são necessários para que finalmente eu traga meu problema de pesquisa. O primeiro conceito, um dos mais importantes aqui dentro do meu problema de pesquisa, é o conceito de engenharia de sistemas. Engenharia de sistemas é um campo interdisciplinar da engenharia que foca em maneiras de projetar, integrar e gerenciar sistemas complexos. Esse campo da engenharia surgiu com o aumento da complexidade de sistemas e projetos que, por consequência, levavam um decréscimo na confiabilidade dos projetos. Dentro dessa disciplina, existe a norma SAE-ARP 4754A, que é amplamente aceita na indústria aeronáutica, que veio devido à necessidade de novas tecnologias, processos e regulamentações para garantir um nível adequado de segurança nos projetos. Bom, outro conceito que nós precisamos estabelecer é o conceito de requisito. Requisito é o alicerce da definição de um sistema. O requisito ele tem que ser uma afirmação não ambígua, clara, única, consistente, independente, não agrupada e verificável que identifica um sistema. O processo de desenvolvimento de sistema da indústria aeronáutica ele consiste das seguintes grandes fases: avaliação de risco, captura de funções, captura de requisitos, validação, verificação, certificação e configuração. Outro conceito importante da gente estabelecer aqui é o conceito de validação e verificação de requisitos. A validação de um produto demonstra que o produto endereça o propósito pretendido do ambiente pretendido, que ele atende às expectativas do cliente ou da parte envolvida através de um teste, análise, inspeção ou demonstração. Já a verificação de um produto demonstra a prova de cumprimento com um requisito, que o produto consegue cumprir com cada afirmação shall, conforme demonstrado por teste, análise, inspeção, demonstração ou combinação dos mesmos. Por fim, eu gostaria de trazer aqui o conceito de engenharia de sistemas baseada em modelos. A engenharia de sistemas baseada em modelos, ou Model-Based Systems Engineering, como é mais conhecida, é a formalização da aplicação de modelagem para suportar as atividades de definição de requisitos, projeto, verificação e validação, se iniciando na fase de design conceitual e se estendendo ao longo das demais fases do ciclo de vida. Uma vez estabelecidos todos esses conceitos, eu gostaria de trazer então o problema de pesquisa desse trabalho que eu estou desenvolvendo. É como desenvolver um sistema aeroespacial baseado em modelos que seja certificável de acordo com as normas vigentes para essa indústria. A partir daqui, eu gostaria de estabelecer quais são os objetivos dessa minha pesquisa. Começando pelo objetivo geral, que é definir uma metodologia de validação e verificação de um sistema aeronáutico, cujo desenvolvimento foi baseado em modelo. Essa metodologia deve ser aderente à norma SAE-ARP 4754A 2010. Indo agora para os objetivos específicos, que são 5, nós temos os seguintes. Primeiro, é definir uma metodologia de validação e verificação do sistema aeronáutico. Segundo lugar, elaborar uma lista de perguntas a serem respondidas a fim de avaliar a aderência a essa metodologia. Terceiro lugar, submeter a lista para avaliação de pares. Em seguida, escolher um sistema aeronáutico para ser usado como exemplo. E, por fim, exercitar a metodologia proposta no desenvolvimento de um sistema escolhido.
A partir daqui, nós vamos começar a discutir o mapeamento sistemático da literatura. Para que nós possamos executar esse mapeamento, é preciso estabelecer que o intuito desse mapeamento é investigar se existe na literatura um método de gerenciamento de requisitos para um sistema aeronáutico cujo desenvolvimento foi baseado em modelos e entender quantos deles são aderentes à SAE-RP 4754A 2010. Para esse mapeamento, foram estabelecidas as seguintes questões de pesquisa. Primeiro, quantos métodos existem na literatura para o gerenciamento de requisitos adequados a um sistema aeroespacial cujo desenvolvimento foi baseado em modelos? E a segunda questão é quantos desses métodos são aderentes à RP 4754A? Esse slide, ele apresenta as strings que foram utilizadas nesse mapeamento. Foram utilizadas duas strings, uma delas em inglês e outra em português. Tá? A string em inglês ela procurou pela expressão Model Based e Requirement Managing e Aerospace. A string em português ela é análoga à string em inglês. Essa pesquisa ela foi executada nas seguintes fontes: na ACM Digital Library e na Science Direct. E essa pesquisa ela foi executada num período temporal onde foram considerados os últimos 5 anos. Para esse trabalho, foram considerados como critérios de inclusão a publicação ser em língua inglesa ou portuguesa e o estudo ser um estudo primário. Já como critérios de exclusão, foram considerados publicações que não sejam em língua inglesa, estudos duplicados ou publicações caracterizadas como editoriais, prefácios, artigos de resumo, entrevistas, notícias e revisões. Após pesquisa e já considerando os critérios de inclusão e exclusão, foram encontrados 33 publicações na Science Direct em inglês, 3 publicações na ACM Digital Library em inglês. Não foi encontrada nenhuma publicação em português em nenhuma das fontes. E eu gostaria também de ressaltar que não foram encontrados estudos duplicados nessas duas bases. Aqui nesse slide são mostrados 4 artigos que foram incluídos manualmente, tendo como fonte o Google Scholar, por serem artigos de interesse para essa pesquisa. Desses artigos, 10 deles foram selecionados para resumo. Dentre os 10 artigos que foram selecionados para resumo, 3 deles têm como fonte inclusão manual e 7 deles têm como fonte a pesquisa realizada através das strings. Aqui nesses 2 slides eu apresento esses artigos que foram selecionados para serem resumidos. A fim de responder a questão de pesquisa, cada um dos artigos foi avaliado à luz das perguntas abaixo. A primeira delas é se ele constitui um método de gerenciamento de requisitos adequado a um sistema aeroespacial cujo desenvolvimento foi baseado em modelos. E o segundo, se ele constitui um método aderente à SAE-RP 4754A 2010. O que eu trago é cada um desses artigos frente a cada uma dessas perguntas, né? Em relação ao questionamento se o artigo constitui um método para gerenciamento de requisitos adequados a um sistema aeroespacial cujo desenvolvimento foi baseado em modelos, 4 deles constituem. Em relação à pergunta se ele constitui um método aderente à SAE-RP 4754A 2010, só um deles se constitui. Aqui está mostrado em forma de gráfico a favorabilidade à questão da pesquisa 1, frente a esses artigos. E aqui é a favorabilidade em relação à pergunta de pesquisa 2, tá? Conforme apresentado nos slides anteriores. Bom, para evitar ficar repetindo informação que eu já apresentei nos slides anteriores, acho que eu vou
direto ao ponto desse slide, que nenhum dos 10 estudos respondeu a pergunta de pesquisa 1 e a pergunta de pesquisa 2 simultaneamente. Bom, a partir daqui eu gostaria de falar um pouco a respeito desses trabalhos correlatos que foram selecionados para ser avaliados. Bom, esse primeiro trabalho ele se chama Model-Based System Engineering and Design Assurance Process in the Context of Mitigation of Design Errors during the Development of Highly Integrated and Complex Aerospace Systems. Apesar dele ser um trabalho bastante interessante, ele não responde à pergunta de pesquisa 1 nem a 2. Ele traz a discussão de como a engenharia de sistemas baseada em modelos, associado a um processo de design assurance, pode prevenir erros de design. E para reforçar a mensagem que ele tenta passar, ele traz como exemplo uma série de erros ocorridos na indústria e apresenta como esses erros poderiam ter sido evitados se a engenharia de sistemas baseada em modelos tivesse sido utilizada. Esse segundo trabalho ele foi acrescentado através de uma inserção manual. Ele se chama uma proposta de aperfeiçoamento de um processo de gerenciamento de requisitos de sistemas e de software e sua aplicação em sistemas espaciais e aeronáuticos embarcados. Ele se trata do gerenciamento de requisitos e sistemas de software para sistemas espaciais e aeronáuticos embarcados aderentes à SAE-RP 4754A. Esse trabalho ele desenvolve um método, de desenvolvimento de sistema que é aderente não só à SAE-RP 4754A, mas também a outras normas que são amplamente aceitas na indústria aeroespacial e aeronáutica. Esse trabalho ele responde a pergunta de pesquisa 2, mas não responde a pergunta de pesquisa 1. Bom, aqui é só a continuação da explicação do que esse trabalho diz respeito. E, por fim, esse trabalho também apresenta um estudo de caso no final, que é a aplicação de algum dos checklists desenvolvidos no método à plataforma multimissão, ou PMM, que foi desenvolvida para ser uma plataforma modular capaz de servir como base para várias missões científicas de comunicação e de observação da Terra em baixas órbitas terrestres. Esse terceiro trabalho também veio de uma inserção manual. Ele se chama Executable Model-Based Systems Engineering for Aircraft Systems, Landing Gear Extension and Retraction Use Cases. Esse trabalho ele propõe um método usando engenharia de sistemas baseada em modelo para suportar os engenheiros na validação de requisitos. Ou seja, ele é um trabalho que responde à pergunta de pesquisa 1. No entanto, ele não responde à pergunta de pesquisa 2. E como estudo de caso, foi usado o desenvolvimento de sistema de retração e extensão de um trem de pouso. Esse é mais um trabalho que responde à pergunta de pesquisa 1 e não a 2. O nome dele é An Aircraft Assembly Process Formalism and Verification Method Based on Semantic Modeling and Model-Based System Engineering. Como o próprio nome do trabalho já diz, ele propõe um modelo semântico, que está de acordo com o método de engenharia de sistemas baseado em modelos, e ele aplica isso à manufatura de aeronaves. Esse trabalho se chama The Long and Winding Road, Model-Based System Engineer Adoption for Functional Avionics of Spacecraft. Essa publicação tem como foco investigar hoje quais são as maiores dificuldades no desenvolvimento de sistemas baseados em documentos, a fim de achar oportunidades para a implementação de Model-Based System Engineering.
É um trabalho que foi desenvolvido dentro da Airbus e ele não responde nenhuma das duas questões de pesquisa. Esse trabalho se chama Ontologic-Centric Industrial Requirement Validation for Aircraft Assembly System Design. Esse trabalho ele responde à questão de pesquisa 1, ele não responde à questão de pesquisa 2. Esse trabalho ele desenvolve um método ontologic-centric, né? E o foco desse método é a aplicação dele na montagem de aeronaves. Esse trabalho se chama A Methodology for Constructing the Aircraft Design Schema. Esse trabalho ele não responde nenhuma das duas questões de pesquisa. Ele desenvolve uma metodologia, mas de um ponto de vista muito mais global, muito mais associado ao desenvolvimento integrado de processo, do que a questões associadas a Model-Based System Engineering, Document-Based System Engineering. Ele até menciona verificação e validação de requisitos, mas é uma menção rápida e ele não se aprofunda nesse tema. Esse trabalho se chama Blockchain Technology for Requirement Traceability and Systems Engineering. Como o próprio nome do trabalho diz, ele foca em rastreamento de requisito. Sendo assim, ele responde a nossa pergunta de pesquisa 1, uma vez que ele apresenta um método, é um método adequado a desenvolvimento de sistema baseado em modelos. No entanto, ele não responde à nossa pergunta de pesquisa 2, que diz respeito ao RP4754A. Esse trabalho ele se chama Toward a Methodology of Requirement Definition for Prognostic and Health Managed System to Support Aircraft Predictive Maintenance. E apesar dele ser um trabalho interessante, porque ele desenvolve um método associado à definição de requisitos no campo, na área espacial, ele acaba não respondendo nenhuma das duas perguntas, pelo fato de que ele não aplica design de sistemas baseado em modelos e também não é aderente à norma RP4754A. Esse trabalho se chama Decision Support for Process Material Improvement in Model-Based System Engineering. Ele é o 10º trabalho que foi resumido. O propósito desse artigo é apresentar um método de cálculo cujo propósito é decidir entre estratégias de melhoria associadas a Model-Based System Engineering. Então, apesar dele ser um método associado a Model-Based System Engineering, ele não tem nenhum propósito de gerir requisitos. Então, ele acaba não respondendo a questão de pergunta de pesquisa 1, nem a questão de pesquisa 2. Por fim, nós chegamos à conclusão desse trabalho. E a conclusão é a seguinte: considerando que o intuito desse mapeamento é investigar se existe na literatura um método de gerenciamento de requisito para um sistema aeronáutico cujo desenvolvimento foi baseado em modelos e quantos deles são aderentes à SAE RP4754A/2010, podemos concluir que na literatura pesquisada não existe nenhum estudo que enderece essa questão. Obrigada.